Boa noite, queridos, tudo bem? Ontem, aproveitando a deixa de ontem da nossa live com a Tereza Nogueira sobre como a gente reconheceu os sinais sutis de um relacionamento abusivo e como melhorar a sua autoestima e autoconfiança, eu mencionei algumas passagens do meu livro Mergulhe no Flow, Método Mergulhe no Flow, como encontrar sua vocação profissional, propósito de vida e felicidade autêntica, em que eu também falo em como afastar as suas crenças limitantes, enfraquecer seus sabotadores, seus pensamentos sabotadores e fortalecer os seus pensamentos sábios, seus pensamentos positivos. Isso nos dá muita força para não entrar, inclusive, para ter uma boa autoestima, uma autoconfiança bem elevada, e tanto não entrar em relacionamentos abusivos, reconhecer logo quais são os sinais, mas também para fortalecer e ter capacidade de sair de um relacionamento abusivo, né? Então eu vou dar algumas pinceladas aqui para vocês nesse segundo passo do livro sobre isso. Ali os sabotadores, aqui eu explico bem, no livro eu explico bem, que sabotadores nada mais são, na verdade, do que a nossa proteção contra as feridas emocionais de quando a gente era criança ou adolescente. Então, assim, se a gente tinha muito ferida de aquele sentimento, não é nem, pode até não ter acontecido, mas se a gente tinha o sentimento de abandono, perda, luto, rejeição, humilhação, agressão, abuso, culpa e fracasso, injustiça e traição, adquiridas em regra na infância e na adolescência, que nos ajudaram a nos manter vivos e a sobrevivermos às situações negativas, porque se a gente ficasse o tempo todo pensando que a nossa vida era ruim, a gente não sobreviveria e não se desenvolveria, né? Então os sabotadores acabam sendo a configuração, a materialização desses sentimentos que a gente tinha na infância ou na adolescência. E eles eram nossos protetores, só que com o passar do tempo eles acabam nos atrapalhando. Embora eles tenham nos protegido lá na infância e na adolescência, para ter uma vida no mínimo saudável, com o tempo eles acabam nos limitando para ter um crescimento, ter um mindset de crescimento. Então, assim, em razão disso, a gente tem que procurar, além de conhecer quais são os nossos pensamentos sabotadores, crenças limitantes, a gente tem que buscar enfraquecê-los para que eles façam no mínimo, o mínimo possível eles não contribuam para os resultados da nossa vida. Tanto que Tony Robbins fala bastante sobre isso, que os nossos resultados são consequências das nossas ações, que são, por sua vez, consequências das nossas potencialidades, e as potencialidades são consequências das nossas crenças. Então, olha a importância, tudo começa na crença. Se a gente tiver uma crença fixa e negativa sobre nós mesmos, ou sobre as circunstâncias, sobre o futuro, a gente não tem a capacidade de crescer e se desenvolver, a gente nem corre atrás de se desenvolver, né? Então, assim, tomando as crenças, tomando consciência das nossas crenças e pensamentos sabotadores, nos permite acolher as nossas dores e tomarmos as rédeas das nossas vidas, buscando questioná-las, alternando o nosso mindset para que ele se torne de crescimento ou de desenvolvimento, mais otimista, em que o sábio esteja mais presente do que os nossos sabotadores, gerando, por conseguinte, melhores ações e melhores resultados. E, sendo assim, tem alguns questionamentos que a gente pode fazer, bem interessantes, que nos faz pensar em quais são as nossas crenças, atuais. Eu vou fazer esses questionamentos para vocês e para vocês observarem se vocês têm essas crenças, esses pensamentos, e para procurar modificá-los. Então vamos lá. Me acho uma pessoa autêntica? Vou fazer as perguntas como para você se perguntar, tá? Sinto que minha palavra importa? O julgamento alheio me impede de ser eu mesma?
Me critico muito? Me sinto uma impostora? Não me acho boa o suficiente? Sempre acho que não vou conseguir? Tenho medo de falar em público? Me sinto insegura? Sou tímida? Tenho vergonha de me expor? Meu coração acelera quando eu tenho que expor minhas ideias para várias pessoas, em um grupo, até no trabalho? Sinto que o que tenho a dizer não é tão importante assim. As outras pessoas devem saber mais do que eu. Deixa os outros falarem. Então, quem fala na verdade isso, né, tem que colocar que você coloca que não é você falando isso, é os seus pensamentos sabotadores. Já começa a tratá-los como se fosse terceira pessoa, ok? Já é um exercício da psicologia positiva e da psicoterapia em geral para que você afaste esses pensamentos negativos. O Shirzad Chamini, que é um coach bem famoso nos Estados Unidos, ele identificou 9 sabotadores mentais desculpem, que podem impactar nossas decisões, então, e nosso bem-estar emocional. Quais são eles? O crítico, que é o sabotador universal, que acaba contendo todos eles. O controlador, que tenta controlar situações, pessoas, né, para assegurar resultados desejáveis. O esquivo, que evita situações difíceis e desagradáveis. O hipervigilante, que é um estado constante de ansiedade, né, que ele está sempre esperando que o pior aconteça. O hiperracional, que valoriza intensamente o processo racional e intelectual ao ponto de quase ignorar os aspectos emocionais do viver, o que também é um erro, né? O hiperrealizador, que impulsiona o indivíduo a ser focado em conquistas e sucessos externos, todavia, ele pode levar ao trabalho excessivo a negligenciar outros aspectos de vida, como relacionamentos e lazer. O inquieto, que fica constantemente em busca de maiores e melhores estímulos, movimentando, agitando, né? Os TDAs devem ter bastante isso, né? O que acaba levando à dispersão, ansiedade ou superficialidade das conquistas. Ele nunca está satisfeito com aquilo que acabou de conquistar, ele nem usufrui um pouquinho daquela conquista, ele está sempre querendo o próximo. O prestativo sacrifica as tuas próprias necessidades e interesses em prol de agradar os outros. O sabotador vítima fixa nos aspectos dolorosos, difíceis de sua experiência, desejando atenção e afeto. Geralmente são adultos que, quando crianças, recebiam afeto apenas quando estavam doentes, né? O sabotador insistente é o perfeccionista, caracterizado por uma necessidade imperiosa de perfeição, organização e ordem. Quando ele está extremamente elevado, ele acaba atrapalhando, porque ele trava a pessoa de fazer qualquer tentativa que possa haver qualquer erro. Então, a pessoa, em vez de tentar e entrar no movimento, ela prefere nem tentar, por conta do medo de não fazer de forma perfeita. E esses sabotadores são maneiras automáticas inconscientes de pensar que pode atrapalhar nosso crescimento, então, e nossa felicidade. A conscientização sobre eles nos capacita a enfraquecê-los e aumentar a nossa própria inteligência emocional positiva. Enfim, eu vou começar a tentar dar uma pinceladinha aqui para vocês, um pouquinho por dia ou um pouquinho a cada dia aí durante a semana, do meu livro, para vocês terem uma ideia do que tem nele, e para que vocês também comecem a se conscientizar sobre os seus pensamentos diários. De repente faz até um diário mesmo, eu ando com o meu caderninho do dia inteiro. Quando eu começo a pensar alguma coisa muito negativa, eu já faço aquele exercício de colocar o que eu estou pensando na frente do que eu estou pensando. Tenta buscar onde é que veio esse pensamento, qual é a origem dele, né? E depois da origem, coloca uma afirmação contrária a ele, né? Tirando mesmo o foco do negativo, falando, não é isso, né? É isso aqui de positivo. Tanto que, e coloca um exemplo na frente. Por exemplo, eu não vou conseguir
né, emagrecer, por exemplo. Não vou conseguir emagrecer, já tentei, não sei o que, não sei o que. Aí na frente falou, não, eu consigo sim, já consegui outras vezes, né? E já vem um exemplo, já consegui outras vezes, inclusive. E aí você pode até apelidar esse pensamento negativo, né? Nesse caso, pode falar como crítico até vocês reconhecerem exatamente quais são os sabotadores, de forma específica. Fala assim, ô criticazinha, fica na tua aí, não me enche a cabeça, né? Deixa eu seguir minha meta aqui, tá bom? Enfim, eu espero ter ajudado. Vou tentar sempre trazer um conteúdo bem legal aí para vocês, de autodesenvolvimento, e tudo baseado no meu método Mergulhe no Flow, né? E fora os outros estudos que eu estou fazendo, eu estou estudando bastante sobre psicologia positiva, psicoterapia, virtuologia, e além dos conhecimentos do Ikigai. Enfim, um beijo a todos, ótima semana e ótima noite a todos também. Tchau, tchau!